Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra a Bíblia de vocês no livro de Esther. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queria aproveitar também, a gente está, todos os cultos, a gente está num propósito. Para você que talvez não está sabendo ainda, a gente está num propósito de busca. E nós decidimos entrar num propósito de jejum, separação, oração. E tem um texto que está sendo base, bem? Salmos 24, capítulo 3. Todos os cultos eu vou dar uma lida nesse texto, amém? Pelo menos como abertura, tá? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, de sua graça, de sua salvação. São esses os que buscam, adoram tua presença, ó Deus de Jacó. Quem que vai subir ao monte do Senhor? Só quem tem mãos puras e coração puro. Amém? No último culto, a gente explicou um pouco sobre esse assunto. É muito importante entender o texto. A gente não gravou, então infelizmente não dá para repetir hoje, mas no próximo culto eu vou tentar explicar de novo, para a gente bater nessa mesma tecla. Por quê? Todos pecaram. Se todos pecaram, quem tem mãos puras para acessar o monte do Senhor? Se todos erraram, quem tem um coração de fato sincero, puro, né? Para isso é necessário a gente entender a justiça, é necessário entender o que Cristo fez por nós. Nós explicamos sobre o tabernáculo, explicamos o que é o átrio, explicamos o que é o santo, o lugar que começa o sacerdócio, né? Explicamos o que acontece, quais são os processos para se chegar ao santo dos santos, né? E o primeiro lugar onde é feito um ritual, onde é feito não é essa a palavra, onde é feito um ato, né? É o sacrifício. Então, na caminhada, o primeiro processo que nós nos defrontamos é com Cristo, o sacrifício, que é aquele que nos purifica, aquele que paga o preço. E depois nós temos a pia com a água, que é a palavra, aquele que nos dá a direção, que nos lava e que nos conduz. Amém?
mas no outro culto a gente vai ensinar isso. De novo, Esther, capítulo 4. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre o jejum em busca da libertação. Existem jejuns que são feitos para cumprir o propósito, para conseguir sabedoria, como o de Daniel, uma resposta de Deus. E o jejum de Daniel, né, que busca a resposta de Deus. O jejum de Cristo, que é um jejum direcionado por Deus para cumprir um propósito. Você vai ver ali Jesus 40 dias, Moisés 40 dias, Josué 40 dias, para cumprir um propósito de Deus. Amém? Jejuns que são guiados totalmente por Deus. Amém? 40 dias só o Senhor para dizer faça, senão não faça, de jeito nenhum, né? Jejum parcial, que é o de Daniel, e jejum de Esther. Jejum de Esther é um jejum de libertação, onde você vai buscar de Deus a libertação de algo que está preso. Esther, rainha, mas destinada pela sua família, pela sua herança genética, à perdição, à morte, à ruína, né? Tinha um escrito sobre a vida dela de escrava. É tão interessante que ela diz assim: se a condenação fosse ser escrava, não teria vindo até ti, rei. Mas como é a morte, eu vim. Então ela já aceitava a escravidão. Você percebe? E às vezes quando a gente está preso, a gente nem percebe e a gente convive com isso. Mas quando ela entra nesse propósito, ela vai buscar o favor do rei. Pelas leis da época, se alguém acessasse ao rei sem ser convidado, a decisão, a lei era morte. Para ela acessar o rei, mesmo sendo a rainha, ela teve que fazer um jejum, pedir o favor de Deus para isso. E o rei estendeu o cetro. O estender do cetro significa favor, autorização para acessar o rei. Quando ela recebe o cetro, ela acessa o rei. O rei agradou de vê-la ao ponto de dizer: me pede até a metade do reino e será seu. Quando nós nos separamos a Deus, isso é um tipo de Deus, é um tipo na Escritura de acessar a presença de Deus. A Bíblia diz que o povo, os servos, os animais, não comeram durante 3 dias e 3 noites. Em temor e reverência a Deus, para alcançar o favor do rei. Sabemos que é por meio de Cristo que temos a autoridade. Mas mesmo assim a Bíblia ainda diz: mortificai-vos a vossa carne. Sim ou não? A Bíblia fala em matar a carne, subjugar a carne. O jejum é um dos maiores momentos em que a gente consegue dizer: carne, quem manda sou eu. Porque o corpo, ele deseja comer, deseja se alimentar. E quando você consegue subjugar a vontade do teu corpo, a tua mente, porque tem hora que você quer dormir, tem hora que você quer comer, tem hora que você quer ficar tranquilo, né? Mas quando você subjuga, você está dizendo: quem manda sou eu, não é você. Corpo, vontade, desejo. Você consegue perceber que nós temos vontades, tanto nas emoções como no corpo, né? Um homem, uma mulher, né, quando
vou usar um exemplo, né, sexual, eles estão excitados, eles fazem coisas que não conseguem fazer em qualquer lugar. Um homem irado, iracundo, num ápice, num momento de fúria, pode estragar a sua vida. Num momento. Talvez aquilo não defina ele, mas ali ele fez. Um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole, temperança. E o jejum é uma maneira de você perceber o quanto as tuas carnes estão te dominando. Talvez se eu perguntar para você qual foi a última vez que você jejuou, você vai dizer, nem lembro. Talvez você vai dizer, eu não dou conta. Talvez você vai dizer, eu não sei. Mas sabe o que é interessante? Nós fazemos jejum de diversas coisas na nossa caminhada. De diversas coisas. Talvez por causa de um emprego. Durante uma prova você consegue ficar sem celular, sem falar com o filho que você ama tanto. Se abster dessas coisas por causa de algo que você acha que é importante. E às vezes você não consegue fazer isso para Deus. Pessoas abrem mão de estar com a família para morar longe, estar longe, viver longe. Eu vejo no meu trabalho as pessoas, por causa de um salário, elas deixam a família 1.000 quilômetros longe, 2.000 quilômetros longe, passam uma semana longe de casa. Eu fico, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria. Por mais que fosse atrativo, será que vale a pena? Sabe, o meu filho começou a caminhar agora. Se eu perder isso, não adianta, eu não vou ver de novo. E a vida da gente é assim. Um homem, na Escritura, Jesus ele usa o tipo de um homem que plantou e colheu muito. Se ele colheu muito é porque ele plantou muito, sim ou não? E foi abençoado. E a Bíblia diz que ele foi tão abençoado que ele começou a fazer celeiros para guardar. E ele diz assim, me fartarei, me deleitarei. E a Bíblia diz que Deus chega para ele e diz assim, rico. Se ele é rico, é porque ele tem tudo, sim ou não? E eu não falo de dinheiro, irmãos. Se eu preciso de 5.000 e eu tenho 5.000, eu sou o quê? Sou rico. A riqueza está em você ter o que necessita. A riqueza não está no que você deseja, isso se chama avareza. Pastor, então quer dizer que eu não posso desejar coisas? Pode, você não pode viver por elas. O dinheiro, ele é teu servo, ele é teu escravo. Ele não pode ser o teu senhor. Nada pode ser o teu senhor. O que nos separará do amor de Cristo? A tristeza, a alegria, a desilusão? Ele diz, rico, louco, insensato. Para e pensa. O que há de insensatez um homem que colheu muito, guardar e pensar no futuro? Se você me disser, você é adivinhão, porque não tem insensatez humana nisso. Tem? Quem nunca pensou na aposentadoria, quem nunca pensou na previdência privada, quem nunca pensou em fazer investimento, comprar casas, estudar para pensar e ter um salário melhor? É disso que Jesus está falando. Em você pensar no amanhã. Humanamente isso não tem nada de errado. Mas quando você coloca o seu coração só nisso, a tua confiança só nisso. Se você pegar esse texto de Salmos capítulo 24, ele fala de idolatria. É quando você coloca algo além de Deus. Ele diz coração puro, mãos puras e idólatra. Esses não subirão ao monte do Senhor.
Porque colocar a confiança em algo que não é Deus. Tudo que você fizer, faça com direção de Deus. Porque a Previdência pode quebrar. O Brasil pode quebrar. Você pode morrer. E o que você tem para apresentar para o Senhor? Rico, louco, insensato, hoje mesmo pedirei a tua alma. Eu tenho 37 anos. Vi um ministério, já orei por muitas pessoas, já fiz muitas coisas. E eu digo para você que eu tenho pavor se esse dia chegasse hoje. Porque eu acho que ainda fiz pouco. Eu fiz muito pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração. Das promessas que Ele tem dito para mim. É isso aqui. E eu pergunto para você. No seu processo de libertação, de entrega, de renúncia, como está a tua vida? A dona Fuzaê, no culto de sexta-feira, ela disse assim para mim: eu já estou de idade, e eu estou aprendendo tanto, como se dissesse, eu não tenho oportunidade de fazer algo para o Senhor. Mentira. Parece que eu não ouço as coisas que as pessoas me falam, mas eu sempre ouço. Eu deixo passar, mas eu guardo e fico ruminando aquilo. Nós somos como um espelho da glória de Deus, estamos refletindo aonde nós vamos. O que a senhora interferir na vida do seu filho, da sua filha, da sua neta, vai ecoar em outros lugares. Porque o tempo que a senhora tem tido comigo, eles não têm tido. E Deus, Ele tem feito essas coisas, Ele tem feito conexões. Sim ou não? Sabe, eu acho às vezes engraçado, às vezes as pessoas falam assim, eu não penso nisso, eu não acredito nisso. Mas o tempo que as pessoas gastam. Hoje eu vi uma pessoa falar na mesa, que ela acha muito uma pregação de 15 minutos. Uma mensagem de 15 minutos. E eu disse para ele, eu falei assim, eu não acho. Eu escuto 6, 7 horas de mensagem por dia. Fora as outras coisas que eu ouço durante o meu dia. Quando eu não consigo ouvir muita pregação, estou sempre ouvindo alguma coisa. Estou sempre edificando o meu espírito ou trabalhando a minha mente. Porque o mundo está andando, as coisas estão aí. Os adolescentes estão sendo bombardeados constantemente com informações. O meu filho tem 2, 3 anos de idade, está ali, pai, me dá o celular, pai, me dá o celular, eu quero ver, pai, porque ele está querendo ser bombardeado por informações. Nós temos o lado físico da coisa, mas não podemos ignorar o lado espiritual. Uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. Você não vai para o céu. Você já está no céu. Você precisa entender que quando você aceitou o Espírito Santo, o céu entrou dentro de você. Isso é bíblico. A Bíblia diz que você já está assentado à destra do Pai. Se você já está assentado à destra do Pai, você vai para o céu ou você está no céu? Porque o céu é a eternidade, é o próprio Deus. Deus, Ele é o princípio e o fim. Ele é a eternidade. A Bíblia diz que quem não está em Deus está julgado, tem fim. Preste atenção. A maior condenação de um homem é estar distante de Deus. Esta é a maior condenação do homem, é estar distante de Deus. A palavra paz, ela significa prosperidade, e ela significa completude, algo completo. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E ele diz, a paz que eu vos dou, o mundo não vos dá.
quando você decidir ir rumo a Deus, entenda que você está começando uma caminhada. E Deus vai começar a te guiar e fazer você crescer. Jesus, ele veio como modelo, nos mostrar o que era ir até o Pai. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, ele crescia em estatura, ou seja, humano, físico, sim ou não? E em conhecimento. Ele lia muito as Escrituras. Ele debulhava as Escrituras. Mas assim como eu e você, ele teve que receber o Espírito Santo. Amém, irmãos? Está na Bíblia isso. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, começou um processo de jejum. Quem sabia disso? Ele foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto. E lá ele jejuou. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias. Para cumprir um propósito. Amém? Por quê? Porque é no jejum que você começa a esvaziar do teu eu, esvaziar das suas vontades. É quando você percebe o quanto você está distante de Deus, preocupado com a tua vida. Irmãos, tem um ditado que eu odeio. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Deus não quebra a cana esmiuçada, amassada. Deus não pega alguém que está ferido e diz, termina de quebrar. Deus não faz isso. Deus não faz isso. O homem colhe o que ele planta, ponto. Ponto. Deus está o tempo todo lançando setas. Vem, filho, vem, filho, vem, filho, vem, filho. O tempo todo Deus está, vem, filho, vem, filho. Mas o teu coração está tão agitado, bagunçado, perturbado, com tanta informação que o mundo dá, que você não consegue perceber. Mediante a dor, você começa a procurar respostas. E você se abre. Por isso que é mais fácil você ouvir Deus na dor. Porque você procura resposta. É mais fácil uma pessoa impotente buscar ajuda. Porque antes disso ela é autossuficiente, ela é justiça própria. Ela já sabe o que tem que fazer para dar certo. Sim ou não, irmãos? Nessa noite eu queria convidar vocês, aqueles que podem, a fazer jejum. A jejuar pela tua libertação. Pastor, mas eu sou crente há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Abraão era crente há 100 anos. E Deus falou para ele, sacrifica. Quero mostrar algo para ti, Abraão, que te custa muito. Quero mostrar para você o quanto isso custa para você. Abraão amava o seu filho e era uma promessa, era algo de Deus. Assim como comer bem é algo de Deus. Sim ou não? Dormir bem é algo de Deus. Ter uma boa casa, um sonho, projetos, é de Deus. Mas o quanto isso pode estar te roubando? E é disso que eu quero falar com vocês essa noite. E é isso que eu quero trazer ao coração de vocês. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque há tempo para todas as coisas. Se eu perder o meu filho e aprender a andar, eu não vou ver mais.
Tem a vida de um homem que mexe muito comigo nas Escrituras. É Jeremias. Um homem que, por causa do seu chamado, não constituiu família, desonrou o pai dele, porque na época do sacrifício, onde a família seria honrada por ter um integrante da família fazendo lá o sacrifício a Deus, foi o dia que Deus usou ele para profetizar contra o rei. Ele macunou a família dele. Ele estragou o nome da família dele perante o seu povo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção quanto isso deve ter sido difícil para Jeremias? O quanto que obedecer para ele custou tudo? Você acha que o pai dele conseguiu olhar para ele e dizer assim: meu filho amado? Agora o rei odiando ele. Eu fico imaginando um homem como Jeremias, sabendo que foi Deus que falou com ele, olhando na cara do rei, dizendo: rei, você nasceu para ser escravo. Vai vir um povo, vai vir contra você. E só tem um jeito de você ficar vivo. Se entrega e seja escravo. Você queria ter uma profecia dessa na boca? E o rei olhava para os seus homens, profetas, né? E perguntava: tem outra profecia melhor? E Jeremias gritava de novo: se você não se entregar, o povo vai morrer. Sua família vai morrer. Você vai morrer. Será que é fácil ouvir uma profecia dessa? Sendo um rei, tendo poder bélico, tendo riqueza, e não vendo nada de perigo. Percebe? Arrependa-te, rei. Você largou Deus. O povo largou Deus. E Deus está trazendo juízo. Terrível, não é? Sabe quando um rei desse ia se prostrar diante de Deus? Se ele jejuasse. Se ele matasse a carne dele, ele se abriria para Deus. Mas não. Diga algo melhor que eu quero me deleitar. Percebe? Você sempre vai ter a escolha. Irmão, se você chegar na tua casa, sentar no sofá e falar: hoje eu vou ler a Bíblia. De repente você fala assim: não, só vou ver uma série. Só vou ver um programa. Só vou ver algo. Só vou falar com alguém que eu gosto. E esse tempo já passou. Prioridade. Prioridade. E o jejum, ele te ensina isso. Ele te ensina a dar valor ao que tem importância e mostrar ao que você está dando valor. Quando eu estudava para concurso, tinha a história do granjeiro. O granjeiro, ele ia contra as forças naturais do corpo dele, e ele pegava uma bacia e enchia de gelo, e ele botava os pés na bacia para ele continuar estudando, para não dormir, em prol de um objetivo. A Bíblia diz que os filhos da luz são mais prudentes que os filhos das trevas. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, ao contrário. Sabe por quê? Pessoas entregam a sua vida, a sua saúde, as suas forças em prol de um objetivo. E nós entregamos em prol do objetivo de Deus, do ministério, do chamado, ou entramos na competição do mundo e do mercado,
Sabe, irmãos, eu já ouvi muito uma frase: para crente parece que tudo é mais difícil. Sabe por que para crente é mais difícil? Porque o crente quer estar dentro da igreja como se estivesse no mundo, e não funciona. Lá no mundo, você só tem um tutor, o capeta, o diabo. Dentro da igreja, você agora tem dois tutores, Deus e o diabo. E quando você faz algo que não é de acordo com o princípio de Deus, o diabo vem e te acusa. Deus julga ele. Lá não, você já é dele. Ele só deixa você se embolar. Você percebe a diferença? A Bíblia diz que o vosso acusador está o tempo todo te acusando. Lá fora você já é dele. Dentro da igreja, ou você começa a caminhar de verdade rumo a Deus e entra dentro de um lugar que se chama descanso. O descanso em Deus significa um lugar onde você tem paz no teu coração para fazer as coisas. E só consegue ter paz no coração aquele que está sendo conduzido por Deus. Jeremias tinha paz em meio a um turbulento de coisas, porque ele estava sendo conduzido por Deus. Tudo dizia que não, mas a convicção dentro dele dizia sim. O rei foi destruído, o reinado foi destruído, mas Jeremias ficou vivo. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito, o chamado. Você pode até ganhar muito dinheiro nessa terra. E se isso é pecado ou não, eu não vou entrar no mérito, porque tudo que você fizer, se não for no espírito, é pecado, até não ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, é tudo que você faz fora de Deus é pecado. Porque você aceitou Ele como Senhor. Senhor é dono. Ou Ele é teu dono, ou você é propriedade particular de Deus, ou você é casa favorita, ou você não é nada. E você precisa entender isso. Deus tem prazer de habitar em você. Esse é o caráter de Deus ao teu respeito. Agora você tem prazer de queimar por Deus? Você entende a diferença? Pessoas às vezes acordam e dizem assim: ai, hoje está um porre, está um saco, minha vida é um inferno, minha vida não sei o quê. E eu fico pensando, a pessoa tem o próprio Deus dentro dela e está olhando para tudo, menos para Ele. Como é que Deus pode mover nessa vida? A Bíblia diz assim, que Jesus falou: a quem me dera vocês tivessem ouvidos para ouvir e olhos para ver, e eu os curaria. Jesus disse, Deus falou lá para o profeta Isaías: ah, como eu queria juntar Israel como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa. Como eu queria. Por que Deus não fez isso? Porque o povo era rebelde. O que é rebeldia? Se não fazer a sua vontade. Pastor, uma vez uma pessoa me questionou e ela falou assim: do jeito que você fala, parece que a gente é fantoche e que a gente não tem escolha. Irmãos, sabe qual é o problema? É que você sem Deus, você acha que tem escolha. Jesus, ele veio para libertar. Ele diz assim: para a liberdade eu vos libertei, e de fato sois livres. De fato sois livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os homens da lei na época, os fariseus, perguntaram para Jesus: por que dizes que nós somos presos? O que nos prende? E Jesus disse: o pecado.
O pecado é fazer aquilo que não é a vontade de Deus. O que te prende? O que te prende, irmão? Transgredir a lei. Entende? Eu quero te convocar. Eu não vou ler o texto de Esté, porque se eu ler, ele conta a história de Mardoqueu, depois ele conta a história de Esté, depois ele vem e volta e conta a história. Teria que separar os textos bonitinho. E eu não quero frisar tanto o texto de Esté, mas o propósito do jejum de Esté. O propósito do jejum de Esté foi... Agora, eu convido você a meditar no texto de Esté. Com esses olhos. Meditar que Esté, ela fez um jejum para a libertação do povo. Um propósito que estava acima do propósito dela. Acima da tua riqueza, acima do teu emprego, acima do teu futuro. Mas fala de uma geração, fala de um povo. Você está disposto a isso? Fazer valer a pena a tua vida aqui na terra? Jesus precisou de 3 anos, dona Fuzaí, para mudar o mundo. Quantos anos a senhora precisa para mudar a tua casa? Percebe? Quantos dias? É assim que a gente tem que olhar. Quantas palavras nós precisamos liberar ao coração de alguém para mudar o destino daquela pessoa? A graça, ela é algo que ela é escolhida. Você precisa gravar uma coisa no seu coração. Qualquer pessoa que for para o inferno, ela não vai para o inferno pelo pecado que cometeu. Você precisa gravar isso no seu coração. Mas ela vai pela graça que ela recusou. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas uns aceitam o que Jesus fez de fato. Uns aceitam o favor enviado por Deus, a solução enviada por Deus, o caminho que Deus determinou para trilharmos. Um dia eu pregava na igreja e eu falei, sabe por que Moisés, a família de Goré foi engolida? Porque recusaram o caminho de Deus. Sabe por que Israel, ela volta e meia, ela era destruída? Porque recusaram o caminho de Deus. Gideão junta um exército e ele era muito menor do que o inimigo. Era menor. Eu não lembro agora a quantidade, mas era bem menor. E Deus disse para Gideão: Gideão, é muito. É muito. Olha, quem beber a água como cachorro. Gente, quem bebe água assim? Quem bebe água assim, gente? Só louco, né? Só doido. Todo mundo faria uma conchinha com a mão, né? E beberia a água do rio. Aí Deus falou: vou escolher os loucos para confundir os sábios. Quem beber como cachorro, separa para um lado. Não está assim na Bíblia como cachorro, mas é para você entender que é isso que o texto está falando. Aquele que lamber a água. Gente, pelo amor de Deus, quem vai à beira do rio fica lambendo água? E aí, se eu não me engano, tinha 20.000 pessoas. E sobra, sabe quantos? 300. E aí, Deus fala para Gideão, para que eles não achem que é pela força deles. Qual era o objetivo? Deus sabia que era pela força deles. Deus já sabia. Deus não é bipolar. E eu tenho trabalhado muito isso, tenho falado muito isso. Deus não é bipolar. Deus sabe quem Ele é. Deus sabe quando Ele faz. Quem não enxerga e não vê somos nós. Então, nós precisamos, às vezes, enxergar, porque os olhos são a janela da alma. A nossa alma precisa ser alimentada com as informações para que a gente creia. E aí Gideão, ainda com medo, Deus fala para Gideão: Gideão,
vai lá ouvir o que eles estão falando de ti. A alma dele precisa ser alimentada. Mas sabe, irmãos, a nossa alma só é alimentada quando nós jejuamos, nos separamos, nos expomos à vontade e à presença e à palavra de Deus. Não a Netflix. Não ao teu futuro, os teus sonhos. As tuas vontades. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu neto não vai mudar porque você teve uma estratégia. Ele vai mudar quando você tiver uma direção de Deus. Não adianta você abrir a Bíblia naquele canal ou colocar a pregação que você sabe que ele precisa. Porque Deus é que sabe o que ele precisa. E de repente, está lá, Gideão ouvindo. Nós tivemos um sonho e vimos fogos. E vinha destruir todo mundo, e isso é o Deus de Gideão. E quando Gideão viu que aquele povo estava amedrontado, aterrorizado pelas notícias, e sabe o que eles disseram? Nós fomos entregues à mão do Deus de Gideão. Nós estamos arruinados. Um exército muito maior. E aí Deus fala para Gideão: olha, Gideão, pega a bazuca, canhões, espadas. É assim, irmão? Não. Gideão, pega aí trombetinhas e tochinhas e vá para o meio do exército. Quem que ganha guerra assim, irmão? Você está entendendo? Ou tu confia, ou tu não confia. Ou tu acredita que esse Deus é real e é verdadeiro, ou tu vai ficar no fermento a tua vida toda. E o fermento leveda a massa. Ele estraga a caminhada. Amém, irmãos? Coloque-se de pé para a gente orar. Eu convido você a meditar nesse texto de Esther. Né? Se você tiver dificuldade de ler no YouTube, né? Tem lá a Bíblia em áudio, você bota lá a Bíblia. Se você não, se quiser, o pastor publica no grupo da igreja o linkzinho, Bíblia, Esther. Aí eu gosto de ouvir a Bíblia eterna, acho que é a palavra eterna. E deixa lá o áudio correr e você vai ouvindo. Às vezes antes de vir para a igreja eu boto ali para passar minha camiseta ali, sabe? Bota a Bíbliazinha e vou ouvindo ali, edificando, sabe? Nós sabemos que as coisas são agitadas, são dinâmicas, mas a gente também tem que ser esperto. Demonstrar que Deus é importante para nós, isso é demonstrar para você. Isso não é um teatro para a tua família, para a tua casa, apesar que os meus filhos estão vendo, tua família está vendo. Você entende? Agora, se você faz para eles ver, Deus está vendo que não é para ele. É simples assim. Faça para Deus e deixa que Ele move o resto. Amém? Queria convidar você a fazer um propósito diante de Deus. Né? Durante 3 dias, escolha esses 3 dias. Faça um jejum de algo. Amém? Eu falei para o pastor Caio que eu quero começar a fazer jejum com vocês devagar. Sabe, para quem não faz jejum, para quem não entende as coisas de Deus, às vezes é difícil. Faça jejum de café. Sabe, se você gosta muito de café, fala assim, durante 3 dias, assim, eu não vou tomar café. Se você gosta muito de ver a novela, cara, durante 3 dias não veja a novela, não sei. Separe algo que você gosta. Sabe, mas faça algo para Deus. Sabe, para mim, por exemplo, café, quando eu acordo, o que eu quero? Café. Quando eu acordar, eu vou lembrar de Deus, porque eu vou querer o café e vou dizer, Deus, é para ti, minha oferta. É isso que é você entregar algo para Deus.
sabe? Se você gosta, sei lá, de ver filme, não sei, entregue algo para Deus. Coca-Cola, sabe? Comer carne. Entregue algo para Deus durante esses próximos 3 dias. Amém? Eu vou fazer com você, e como eu falei, não vai ser pesado. Vamos começar. Caminhada se começa. Amém? E depois você vai dizer, pastor, foi difícil. O café chega a tremer. E quando você ora antes de fazer, irmão, há uma guerra espiritual. Por mais que às vezes nós não percebamos, o diabo está ao redor. Ele está. Você precisa entender isso. Ele está ao redor. Amém? O tempo todo lançando seta. Às vezes você está aqui dentro, ele está te distraindo o tempo todinho. Você está aqui pensando no Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse mudar a tua vida. O Lula fosse mudar a tua vida. Né? A gente está curioso, tá ou não está? Mas eles não vão mudar a nossa vida. Não vão. Amém, irmãos? Eu queria que você fizesse a partir de agora. Você que sentir no seu coração, eu não vou coagir você, porque oferta sufocada, Deus não aceita. Amém, irmão? É com alegria. Quem está entendendo? É com alegria. Mas pense em algo assim que te custa. Irmão, tem 2 coisas para mim que todo dia eu faço. Eu tomo um copo de coca no almoço, né, e o café. E eu vou já te mostrar esse exemplo, porque é o que eu vou fazer. Eu vou abrir mão dessas 2 coisas esses próximos 3 dias. Amém? Talvez você tenha outra coisa que você goste muito, carne, não sei, pão, né? Tem gente que adora pão. Não, o pão, né? Eu não sei, mas eu queria que você fizesse comigo. Amém? E eu queria que você orasse agora, dizendo assim, eu vou fazer isso para ti. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Queremos, Pai, começar um propósito pela nossa libertação, Senhor. Pela libertação da nossa casa, da nossa família, Senhor. E a partir de hoje, Senhor, até 3 dias para frente, nós queremos te apresentar, Pai, algo, como oferta, como jejum, Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, a Coca-Cola e o café daqui esses 3 dias para frente, Senhor. Eu não sei, Pai, o que a igreja vai entregar e ofertar. Mas eu, como pastor, como ministro, estou ensinando, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor receba a nossa oferta. Que o Senhor nos sustente. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor envie anjos, Senhor, de libertação, de transformação e de restauração, Senhor, à nossa casa e à nossa vida. 3 dias, Senhor. Queremos pensar em Ti esses 3 dias, Senhor. O tempo, Pai, que passamos, ó Pai, fazendo essa atividade, podemos passar pensando em Ti. Te louvando, Te exaltando e falando. Tu és o Senhor. Agora, Senhor, são 9h19 da noite. Começamos o nosso propósito. Segunda, terça, quarta, às 9 horas. Vamos entregar, Pai, o nosso propósito. Em adoração, em oferta e em sacrifício, Senhor, a Ti. Fala conosco, Senhor. Vamos meditar nesse texto, meditar em Esther. Meditar, Senhor, enquanto o diabo tem lutado para prender a nossa casa, prender a nossa geração, prender, Senhor, a nossa herança, os nossos filhos, Senhor. Mas nos colocamos na brecha, Senhor, a partir de agora, Senhor, para ver, Senhor, o Teu cetro ser estabelecido e estendido a nosso rumo, Senhor. E fazemos essa petição a Ti, Senhor. Luta, Senhor, contra os nossos inimigos. Vence, Senhor, os nossos adversários. Vence, Senhor, aqueles que têm se oposto contra a nossa vida, Senhor. Contra a nossa casa, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei se